Hoje nós vamos falar sobre algo que, sinceramente, eu não sou muito bom, não. Ao longo do tempo, Deus tem trabalhado isso na minha vida, mas estou lutando para me aperfeiçoar, né? Que é a comunicação. Como eu me comunico, né? O ser humano, desde lá dos primórdios da humanidade, ele começou a desenvolver maneiras de se comunicar, maneiras de se expressar, maneiras de passar o seu sentimento ou de expressar as suas ideias. E isso veio se desenvolvendo. Obrigado, minha amada. Isso veio se desenvolvendo com o passar do tempo, né? E essas formas de comunicação foram ganhando corpo e se estabelecendo ainda mais. Você sabe alguma forma de comunicação? Quais são os tipos de maneiras que nós temos hoje de se comunicar? Alguém aí fala alguma maneira de comunicação? Para mim? Libras, de sinais, uma maneira não verbal, né? Uma maneira de se comunicar com sinais. Né? Você sabia que o seu corpo fala? Esse é um tipo de comunicação. É uma maneira não verbal. Às vezes nós estamos, ali como, pensando no que vai comer depois do culto e esquecemos de focar naquilo que Deus tem para falar com a gente. A cada pregação, a cada palavra, a cada momento que nós estamos na casa do Senhor, nós estamos recebendo palavra. Nós estamos recebendo aquilo que é vivo e eficaz, né? Então, a sua maneira de se comportar, o seu corpo vai se expressar e vai passar um tipo de comunicação, né? Quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos adorando ao Senhor também com a nossa boca, nos expressando, falando, mas também precisamos adorar com tudo aquilo que nós temos, com o nosso corpo, né? Nos expressando diante do Senhor. Né? Essa é uma maneira de comunicação. Alguma outra maneira de comunicação aí? Escrita, maneira de comunicação escrita que nós temos aí. Jornais, revistas, enfim, no mundo cotidiano. Né? É uma forma muito inteligente de comunicação. O que mais? Oi? Visual, uma maneira de comunicação visual. E essa é muito interessante. Quando você vê algo, você já remete àquilo, né? Uma marca, uma logomarca, algo específico, você já traz à sua memória aquele tipo de coisa, né? Esse é um tipo de comunicação não verbal, mas é específico e muito importante. E a comunicação verbal, que é essa que nós estamos fazendo aqui agora, que é a mais comum, né? Que traz a conversa, né? Que a gente consegue nos expressar falando. Muitas vezes o tom da voz ele é importante, muitas vezes a forma que você fala gera um entendimento ou gera outro, né? Por isso que a comunicação verbal, ela é muito importante. A gente mostra o que pensa, o que sente, né? Então, é importantíssimo para o nosso cotidiano. Certa vez eu vi uma frase que me impactou, eu não esqueci mais, que diz assim: 70% das falhas são geradas pela falta de comunicação. Eu não sei quem é o autor, mas um colega meu usou para colocar na área dele, lá num quadro de gestão à vista, que é para comunicar também, para passar informações. E escreveu lá, 70% das falhas são geradas pela falta de comunicação. Eu diria que com a experiência a gente vê até mais que isso, né? Falhas sendo geradas por falta de comunicação. Dando essa introdução do nosso tema, do nosso dia a dia, como Deus fala, como Deus se comunica, qual é a forma de comunicação de Deus, né? A gente entende que talvez você saiba ou imagine a resposta dessa pergunta, né?
A gente já está falando com pessoas aqui, maduras, outros nem tanto, mas nós já temos uma certa experiência em como Deus se comunica. E quais foram as formas que Deus já falou com você? Talvez você tenha alguma maneira inusitada aí de que Deus falou ou mostrou algo para você. Quero te dizer que Deus é pai de todas as coisas e Ele é o cara que inventou a comunicação, né? Ele é PhD em comunicação. Tem alguém da área de comunicação aqui? Não? Tem um radialista? Oi, gente. Não? Ninguém? Jornal, escrito, falado? No dia a dia a gente se comunica, a gente fala, né? Mas Deus é o nosso foco. Como Ele se comunica? Como Deus fala comigo? Esse é o título da nossa mensagem. Bom, Deus também fala da maneira verbal. Deus fala audivelmente. Deus fala diretamente conosco. Alguém já teve essa experiência de ouvir Deus falar? Se você ainda não teve, busque essa experiência com Deus. Talvez, muitas vezes você pensa, será que é Deus falando comigo? Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Talvez você é criado naquela rotina de religiosidade e está esperando que Deus talvez tenha a voz do Cid Moreira falando com você. Olá, né? Deus fala especificamente com você. Deus fala de forma suave ou de forma enérgica, mas Deus ministra conosco de maneira verbal, sim. E essa maneira verbal, ela pode ser direta ou indireta. Como assim direta ou indireta? Deus pode falar, como a gente falou, diretamente para você, ministrar à sua mente, ao seu coração, ao seu entendimento. Mas também Deus pode usar pessoas para falar com você. Quantos aqui já tiveram essa experiência? De pessoas falando com você, aquilo que Deus quer para a sua vida, né? Muitas vezes a gente nem percebe isso, e no dia a dia, nas pequenas coisas, no nosso cotidiano, Deus vai se movendo e vai colocando pessoas-chave para falar com você. É o pastor, o seu líder de célula, a sua esposa, seu esposo, são instrumentos de Deus para agir diretamente na sua vida. Talvez você está buscando uma resposta de Deus e Deus está mostrando ali de maneira indireta para você e você não está conseguindo assimilar que é Deus se colocando, falando com você. De que maneira não verbal Deus pode falar? Até no silêncio Deus fala, né? Até no silêncio Deus ensina, Deus se mostra. Talvez em muitos momentos a gente fica preocupado, ansioso, sobrecarregado, e aí a gente quer uma resposta de Deus. Nos momentos em que as coisas estão tranquilas, a gente não pede direção a Deus. E acaba querendo que Deus reaja, pum, me dá uma resposta, agora eu preciso do Senhor, né? Deus não é um pague e pegue sua resposta. Deus, Ele dá de acordo com o tempo dEle. Mas a boa notícia que nós temos é que Deus está sempre querendo nos ouvir. Deus está sempre querendo falar conosco. Então, nesses momentos, Ele fica em silêncio, aguardando, ensinando ao nosso coração a aprender qual é o tempo correto dele. A aprender que muitas vezes nós esgotamos as possibilidades para depois correr atrás do Senhor. Em alguns momentos Deus fica em silêncio, só esperando. E você vai lá a primeira vez e tum, cabeça na parede, tum, 2 vezes, 3 vezes. Até que você, eu não sei mais o que fazer. Aí Deus fala,
agora eu sou especialista. E aí ele vai trazer a solução para a sua situação. Mas no silêncio, ele está buscando te ensinar que a dependência precisa estar diretamente ligada a Ele. Quando não tem mais jeito, aí que Deus é especialista em fazer o sobrenatural acontecer, em fazer a vontade dEle se estabelecer. Amém? Vamos lá em Romanos, capítulo 8, verso 28, por favor. Romanos 8, 28. Amém. Vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso entra de acordo com aquilo que nós falamos. Deus está lá em silêncio e muitas vezes a gente não espera Deus terminar de completar a boa obra. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Até o silêncio. Até o momento de você realmente se humilhar, se dobrar, e entender que a sua dependência precisa estar no Senhor. Quando nós entendemos isso, que todas as coisas, todos os planos do Senhor cooperam, a gente entende que até o silêncio é bom, é tempo de aguardar aquilo que o Senhor ainda tem para fazer. Amém? Você já passou por um tempo de silêncio de Deus? Eu já. E tentei agir de uma forma não muito boa. Tentei agir com a força do meu braço. E fui até me estabacar tudo. Mas a gente vai aprendendo, né? Então, busque, mesmo que seja um momento de silêncio e um tempo de espera do Senhor para a sua vida. Bom, falamos aqui de duas maneiras já. Alguém falou aí também da maneira escrita. Qual que é a maneira escrita de Deus falar conosco? A palavra de Deus, a Bíblia. Por que será que Deus deixou tudo isso escrito? Por que será? Né? Bastante coisa assim escrita. Por que Deus deixou isso tudo aqui? Você sabe? Porque Ele queria falar conosco, olha só. Ele queria deixar todos os ensinamentos do Senhor aqui. Só que esse livro é uma maneira de comunicação mais fantástica que já existiu. Ele é vivo. O tempo pode passar e ele sempre está atualizado. Ele não tem erro algum, não há contestação sobre isso, porque Deus fez de maneira perfeita. Essa é a maneira que Deus deixou para se comunicar, de maneira escrita. E olha só, quando a gente abre isso aqui, nós estamos ouvindo o próprio Deus falar com a gente. Mas não é assim, agora eu vou ouvir Deus falar comigo. Ai meu Deus, vou abrir. Jesus chorou, né? É buscando, é entendendo, é lendo, né? Medita na palavra, dia e noite. Nós precisamos não só ler, mas buscar no Senhor aquilo que nós lemos. Buscar entender aquilo que Ele está querendo falar conosco. Ah, mas aquela parte da genealogia eu não gosto, eu durmo. Até naquilo Deus está querendo mostrar algo para a gente. A palavra é viva. Ela mostra não só mudança de geografias, não só mudança de reinos, não só vitórias de um povo, mas ela mostra um milagre vivo que pode acontecer na minha e na tua vida.
ela mostra uma transformação que pode acontecer na minha e na tua vida. Quando nós nos dedicamos em entender e compreender essa maneira de Deus falar conosco, inevitavelmente a nossa vida passa por transformação. Eu já vi uma vez um desafio, né? Eu falei, olha só, esse irmão é ousado. Depois a Pâmela pegou e começou a fazer isso com as pessoas também. Eu falei, meu Deus do céu. Tinha um amigo meu que ele já tinha um certo tempo de caminhada com o Senhor e a pessoa vinha toda quebrada, toda lascada, toda lambuzada de pecado. E ele pegava e falava, eu te falo o seguinte, 3 meses você lendo a Bíblia, mas sem falhar um dia, e buscando ao Senhor, a tua vida vai se transformar completamente. E se não transformar, eu rasgo minha Bíblia. E não é que Deus transformava mesmo? Aqueles que buscavam, Deus mudava a história da pessoa. Porque ela se dispõe a algo, uma enxurrada de palavra. E palavra transforma, palavra restaura, palavra reforma, palavra liberta. Amém? E aí a Pâmela se animou e começou a fazer isso aqui também. Eu falei, Jesus, ô Pai, preciso de mais ousadia. Mas é a ousadia de Deus. É a certeza de que Deus faz inevitavelmente quando a gente se expõe à palavra dEle. Então, vir ao culto, gente, você está se expondo à palavra do Senhor. Você está abrindo o seu coração a Deus derramar a palavra dEle sobre você. Com a palavra que vai ser ministrada no culto, na rede, na célula, em qualquer culto, você está se dispondo a Deus entrar no seu coração e fazer a transformação. A Bíblia é essa comunicação escrita de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. (16 e 17). 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Vou ler ali para... Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. Ande conforme aquilo que Deus tem para ele, ande em retidão, ande no caminho do Senhor. A palavra de Deus, ela foi inspirada por ele. Ah, mas o homem erra. Como é que o homem escreveu isso aqui? O pastor Toninho sempre fala, né? Mas claro, vai colocar o jumento para escrever? Não dá, tinha que ser homem para escrever, né? Então Deus usou homens inspirados por ele para escrever a palavra. E a palavra, ela vem para realmente fazer tudo isso que está ali nesses versículos, para corrigir, para trazer, para levar o seu e o meu coração à perfeição de Deus. Amém? Glória a Deus. Visual, maneira visual, como que Deus se comunica de forma visual? Você já viu algo de Deus se comunicando com você de forma visual? Quando chove e depois vem aquele sol logo na sequência, o que acontece? O que aparece no céu? O arco-íris. E o arco-íris é a invenção de Deus. Na Bíblia está lá. Quando passou o dilúvio, Deus fala assim para Noé, fala, ô Noé, como aliança entre mim e você,
como aliança entre mim e a humanidade. Eu colocarei no céu como um arco a representação da aliança, dessa aliança. Para que você jamais se esqueça de que eu jamais castigarei o homem dessa forma novamente. E de que eu tenho uma aliança com o homem. Já pensou? Aquele arco-íris, ele significa uma aliança. Então, toda vez que você vê aquilo no céu, você pode lembrar e entender que aquilo é uma comunicação visual de Deus te dizendo: eu tenho uma aliança com você. O mundo tenta destruir isso, acabar com isso. O mundo tenta despedaçar esse tipo de coisa. Por quê? O arco-íris tem virado que símbolo aí no mundo aí fora? Uma deturpação total daquilo que Deus tem para o homem. O sinal de aliança virando sinal de grupos LGBTQIA+, não sei das quantas. O arco é nosso. Nós precisamos reivindicar isso como cristãos. O arco é um sinal de Deus, a aliança do Senhor. Esse é um sinal visual. Alguém lembra de algum outro sinal visual que Deus fez? Quando o povo estava caminhando no deserto, o povo de Israel, em direção até a prometida, caminhando ali, muitas vezes murmurando, muitas vezes questionando, muitas vezes brigando: por que me tiraram do Egito? Mas mesmo assim Deus era fiel, porque tinha uma promessa e tinha uma palavra. E tinha um homem na frente ali, liderado e guiado por Deus, que era Moisés. E como que Deus se comunicava com eles, para mostrar o caminho correto? Durante o dia, era uma coluna de nuvens, para que o sol não matasse eles, para que a proteção de Deus viesse sobre eles. E durante a noite ele se colocava como uma coluna de fogo, estabelecendo comunicação com o povo. Vem por aqui. Deus nos mostra sinais perfeitos. Deus nos mostra situações onde, se nós pararmos para pensar e entender o que Deus está querendo falar com a gente, nós vamos compreender realmente situações onde podemos ter a nossa resposta. Falta parar para entender, falta parar para compreender aquilo que Deus está te mostrando. E tem muito mais, né? Sarça pegando fogo, de repente sai uma voz de dentro, ele comunica duas vezes de dois jeitos, é o cara mesmo. E muitas outras maneiras. Deus se comunicava dizendo que era só no sobrenatural que ele podia agir. Deus se comunicava de formas dizendo que era ele o único Deus. Nessa situação do povo mesmo de Israel, abriu o Mar Vermelho, mandou pragas sobre o Egito anteriormente, dizendo: ei, aqui não, aqui é o Deus de Israel, né? Deus se comunica, Deus mostra, Deus apresenta situações. Nós falamos de tudo isso de maneiras que Deus fala. Mas como eu faço para entender Ele falando comigo? Você falou aí que Ele está a Bíblia aqui, mas eu leio e me dá sono, não entendo nada. Eu não consigo prestar atenção. Sempre eu não consigo entender Deus falando comigo. Como eu faço para entender? Eu vou te devolver a pergunta, que eu mesmo fiz, olha só. Como você entende a pessoa que está falando com você? Quando ela está longe de você, você consegue compreender? Quando ela está muito longe de você, você consegue escutar? Quando o sinal da internet está ruim, você consegue falar em chamada de vídeo no WhatsApp? Quando a operadora está aquela bênção, você consegue se comunicar?
Da mesma forma é com Deus. Quando você tem relacionamento com o Senhor, quando você está perto de Deus, quando você está se expondo à palavra do Senhor, quando você está vindo no culto de oração, orar e falar: Deus, fala comigo, você começa a ouvir o Senhor. Você começa a ouvir as direções do Espírito Santo. Você começa a entender que é o Espírito Santo te incomodando a não agir de certa forma, a agir de outra forma. Você começa a entender que a voz do Espírito Santo te guia para o caminho certo. Você começa a tocar, a ouvir, a entender que é Deus falando com você. Então não há regra mágica para responder essa pergunta de como eu faço para entender Deus falando comigo. A palavra-chave é relacionamento. E o relacionamento, ele vem por um custo, por um preço, de sacrifício, de exposição, de entendimento, de anseio, de busca pela palavra de Deus. Em Isaías capítulo 55, verso 6. Isaías 55, 6. Muito conhecido esse versículo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A ligação só vai funcionar enquanto ainda você pode achar. Por enquanto, a sua ligação não cai na caixa postal. Não dá fora de área. Não diz que sua internet é suficiente. Você tem a oportunidade a cada dia da sua vida de buscar ao Senhor, porque ainda você pode achar. Vai chegar o tempo que nós não vamos poder mais achar o Senhor. A Pamela estava vendo um vídeo, me mostrou, de uma mãe que chega na casa, uma brincadeira do marido com as crianças, ela chega na casa e vê as roupas estendidas assim, como se a pessoa tivesse desaparecido. E aquela mãe desesperadamente começa a gritar, a chorar, a falar: não, não, Jesus. Foi uma brincadeira, simulando um arrebatamento. E nós? Nós podemos ainda buscar enquanto Ele está perto. E é isso que nós precisamos pregar para o mundo aí fora. Você precisa buscar enquanto ainda você consegue achar. Em Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 8. Mateus capítulo 7, do verso 7 e 8, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Está muito claro aqui. Peça e você vai receber. Aguarde a comunicação do Senhor. Ele quer falar com você, seja de maneira verbal, seja não verbal, seja por sonhos, seja por sinais, seja por a direção do seu pastor. Tenha conexão direta com o Pai. Não deixe o pecado te atrapalhar, não. Não deixe a inconstância te atrapalhar. Não deixe o desânimo, a religiosidade te impedir de alcançar o propósito que Deus tem para a tua vida. Que é ter linha direta, conectada ao Senhor. E aí sim, né? Quando nós temos linha direta com o Pai, quando chegar a nossa hora, ou quando chegar o momento de Jesus arrebatar a nossa igreja,
nós vamos estar diante do Pai, podendo falar, ó, tete a tete com Ele. Comunicação direta. Por enquanto, nossa comunicação visual mais famosa é uma cruz vazia, dizendo que Jesus não está mais lá. Ele ressuscitou e vive. Amém? A cruz cheia, infelizmente, vê um Jesus morto. Mas o nosso entendimento tem que ser que o nosso Jesus está vivo e vive eternamente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, te pedindo, Pai, sela essa palavra no nosso coração. Espírito Santo nos ensina a Te ouvir a cada vez mais, a cada dia mais. Que o Senhor nos incomode, Senhor, das coisas que têm nos afastado de Ti. Nos ajuda a ter um relacionamento real contigo, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento com propósito. E que a cada vez, Senhor, que abrirmos a Tua palavra, o Senhor se revele a nós. A cada momento, Senhor, que Te adorarmos, o Senhor se revele a nós. A cada momento, Senhor, que orarmos, o Senhor realmente responda, o Senhor fale. Em nome de Jesus, que seja real, Senhor, que seja real a cada momento, o Senhor falando conosco. Em nome de Jesus. Amém.